Um homem ordinário, que é esse que vos fala, hoje vai conversar com Diego Zimmermann, que ele é especialista em espiritualidade, Estudioso em oráculo. estudioso em oráculo. Vamos saber o que é isso, gente? E aí, Diego? E aí, querido amigo, irmão, como é que você está? Tô bem, Graças a Deus. ótimo. Bom, Me explica uma coisa, antes de tudo. Me fala o que é oráculo. oráculo vem do latim orare, né? Que seria fala. No caso, corresponde à fala divina, o que seria uma questão de fala divina. Né? O que seria uma forma de você traduzir por uma experiência do enteos, né? Deus dentro de si, uma verdade que é proferida pelo mais fundo da sua alma. Seria tecnicamente isso. Havia oráculos, na verdade o oráculo em português tem 6 formas de expressar a palavra. Né? Uma delas é o oráculo igual de Delfos, que eram oráculos institucionais, as faculdades primitivas das proto-universidades. O oráculo pode ser um instrumento pelo qual você consulta essas verdades, que seria assim, um baralho de tarô, uma astrologia. Né? A própria pessoa que consulta um oráculo é um oráculo, às vezes, tanto que tem o termo oráculo vivo, que é quando a pessoa tem uma certa percepção extrasensorial e dá uma informação para revelar uma verdade. E no caso também, enfim, antigamente havia ordalhos, né, os juízos divinos, que as pessoas consultavam oráculos para ter jurisdição. Como se o judiciário da época consultasse para poder apaziguar uma guerra, ou criar uma guerra, ou julgar pessoas em função da resposta divina. Você está querendo me dizer que naqueles filmes que a gente assiste sobre Roma antiga, eu estava vendo aquele que o mar abre, para quem quer Moisés, né? Sim. Que começou a vir as 7 pragas no Egito, aí eles tinham uma pessoa lá que falava, pode ficar tranquilo que não vai acontecer nada. Isso seria... Sim, o gênero profeta, né? Moisés, Moshe era um profeta, né? Então o gênero profeteia, o profetismo, profetizar é um oráculo, né? No caso, uma conexão, no caso da profecia na cultura judaico-cristã islâmica, é uma revelação direta do divino, né? O Deus monoteísta, né? Dessas crenças, e aquela fala ali que inspira o profeta a dar uma revelação para o povo, para alguma pessoa, uma autoridade, enfim. Seria uma conexão com essa fala divina e um portador dessa fala divina. Diego, isso acontece, é claro que você vai me falar que sim. Pessoas que conseguem ver além do que a gente vê. Tem que ser muito cuidadoso, né, Ramon? Porque, de uma certa forma, nós vamos entrar no nível da antropologia, psicologia, até o estudo de oráculos que eu faço, que é a oraculologia, o estudo científico dos oráculos, né? Que tem isso nos Estados Unidos mais consagrado, em outros lugares da Europa, mas aqui no Brasil não tem muito na área de psicologia ou de medicina e espiritualidade, né? Esse tipo de discussão ou de debate acadêmico, embora eu estou com uma publicação que eu pretendo quanto antes disponibilizar que fala sobre essas questões, para um diálogo sobre esses temas. E no caso aqui da UFMG, inclusive em Minas e em Campinas, tem um departamento específico de medicina e espiritualidade para justamente estar explicando esses fenômenos que, em tese, não são ainda empiricamente comprovados pela ciência, mas que acontecem e realmente ajudam as pessoas. Dentre eles, sim, há pessoas que são estudadas, que têm umas faculdades parapsíquicas que seriam, né? Ou como chamam, habilidades ou poderes psionicos, que no sânscrito chama siddhi, né? E tem outras formas de expressar esse fenômeno que acontecia com muita gente no passado e hoje algumas pessoas de fato têm essas habilidades. Sim, eu conheço algumas que eu já estudei, mas há outras que realmente aí já entra na outra parte que eu gostaria de falar com você a respeito de charlatanismo. Tá, deixa eu te explicar porque assim, eu sou extremamente cético. Sim. Eu não gostaria de ser, mesmo, mas não acredito em absolutamente nada. Ele tem razão, porque a maior parte realmente do que, principalmente os fenômenos midiáticos, mostram pessoas que se dizem, né, habilitadas de alguma determinada faculdade especial, que a diferencia das demais, e usa isso como uma forma de poder e manipulação, né? Aí eu falo com você justamente sobre o efeito Barnum, o efeito Forer, né? Ou também aqui no Brasil é conhecido como a falácia da autovalidação pessoal ou validação subjetiva. Né? O que acontece é que a psicologia e a antropologia estuda isso. E o que é o efeito Barnum? Barnum foi um primeiro investidor de entretenimento nos Estados Unidos há um tempo atrás. Foi ele que justamente promoveu depois o investimento como Hollywood, ele que propagou como isso, né? Barnum, o que ele fez? Ele era uma pessoa que fazia, tipo, como é que fala? Pocket show. Pocket show. Fazia justamente essa parte de entretenimento, com comédia, e ele fazia essas falsas leituras das pessoas de adivinhar coisas, né? Então ele ia
e falava, você está passando por isso, você vai acontecer aquilo, eu estou vendo que está acontecendo isso. E isso criou muitos milhões para ele, e realmente deu uma popularidade, um prestígio incrível. E depois, Ele induzia, é isso? Ele induzia. Chama leitura fria. O que é esse viés cognitivo, como fala em psicologia, o efeito Barnum? É um viés cognitivo. A pessoa, nós seres humanos, né, nós temos todos uma propensão a acreditar em posições generalistas, atribuir uma decisão em cima daquilo como uma verdade para a gente. Sim. Então, alguns, por exemplo, defendem que a astrologia seria, por exemplo, um efeito Barnum, porque o astrólogo está lá julgando coisas aparentes daquela pessoa. E que fala, isso acontece comigo. Mas tem astrólogos e astrólogos. Sim, eu também sou astrólogo, por exemplo, eu sei que não é todo mundo que é desse jeito. Mas o que acontece é criar essas táticas de sedução, de leitura frio, que é pegar o inconsciente da pessoa, pegar ali os gestos, pegar alguma característica do inconsciente da pessoa, trazer aquilo ali e a pessoa, serve para mim, isso é igual, eu sou geminiano, sou aquariano, sou pisciano, acontece, sabe o que acontece com você? Então tem toda uma mídia em cima disso. E foi o Barnum que criou isso. Porque nos Estados Unidos tem vários, né? Sim, médiums e tudo, né? Eles dão shows, né? Sim, são shows miraculosos. Inclusive, há uma indústria, né, de esoterismo nos Estados Unidos e em outros lugares que justamente explora muito esse fenômeno. E o que acontece? O efeito Barnum é isso, esse efeito da pessoa validar aquela verdade generalizada ou generalista como se fosse dela e que vinha de uma fonte externa ou dela própria, e acreditar naquilo piamente e ser um idiota, entre aspas. Tanto que uma das frases, ele tinha várias, o Barnum, ridicularizando como ele ficou rico, milionário, em cima dessas pessoas que ele abusava da boa-fé. E ele falava que uma das frases dele, acho que isso se atribui a ele, é que a cada minuto nasce um idiota, um trouxa. E nisso, depois, quando o pessoal viu esse fenômeno do Barnum, criou Hollywood, criou toda essa indústria de entretenimento para poder justamente o marketing foi surgir a partir do Barnum. Aí o pesquisador, depois vendo isso, o Forer, que era Beltran Forer, ele investigou o que estava acontecendo que o pessoal caia tão facilmente nessas lábias, essas coisas, né? E aí criou esse fenômeno, o efeito Barnum, e hoje é chamado falácia da autovalidação pessoal, quer dizer, você querer acreditar na mentira generalista que você está ouvindo, ou que você quer ouvir, igual o marketing usa muito isso, compra chocolate, você merece chocolate. Exatamente. Né? Então o efeito Barnum é a base da psicologia e o marketing conversando. A antropologia, psicologia e marketing conversando a respeito disso. E o Fora explicou isso, e aí outro nome chama validação subjetiva, quer dizer, você acredita no que você quiser. Você dá credibilidade para quem você quiser. E esse dá crédito muitas vezes da nossa própria ingenuidade, às vezes, né? Que é o que o Barnum chamava de trouxa, idiota, né? Que por isso que ele ficava milionário, que nos Estados Unidos nascia muito idiota. Então, é uma coisa ridícula, mas é grotesca, até malvada. Interessante. Então, teve todo um contexto antiético, que começou a surgir a indústria de Hollywood, de entretenimento e tudo, e o pano de fundo é a história do Barnum. E aí, depois vieram todo assim, um rol de pessoas explicando essas coisas que hoje estão na voga, né? Lei da atração, outras coisas nesse sentido, que aí, o que acontece? Vou explicar uma hora, se você permitir isso. E o que acontece? Essa indústria de autoajuda... Diego, eu quero conversar com você sobre isso. Eu abro o Instagram, tá aquelas coisas de autoajuda. Tá. Para mim é direto. Eu não sei se é porque eu fico lendo aquilo, então aparece para mim direto. Eu começo a me sentir a pior pessoa do mundo. Eu começo a me sentir um bosta. Por quê? Porque eu não consigo ficar o dia inteiro. Eu sou legal, eu sou bacana, eu vou ter dinheiro, eu mereço ter dinheiro, não sei o quê. Aí que está a questão. Nós vamos falar de uma lei da atração, então, em dois sentidos. Tá. Tem vários, né? Porque o sentido mais amplo, a lei da atração, sim, é uma lei da física, da química, da biologia. Então, né? Antes de você me responder, eu vou te falar uma coisa aqui. Eu já senti essa lei da atração. Sabe como? Foi quando eu comecei a praticar na minha Horengekyo budismo. O Sutra de Lótus. Exatamente. Foi a única vez que realmente eu senti e as coisas aconteceram na minha vida, porque eu entendi que aquilo tudo era energia. Então, na parte espiritual, aí, por exemplo, vou pegar o próprio budismo e também, por exemplo, a tradição judaico-cristã mais mística, né? A Kabbalah, o sufismo, né? Do islamismo e tal. Mas pode me falar do antes, que eu te cortei. Não, tá ok, imagina. Mas assim, a lei da atração, você pensa no campo eletromagnético, os opostos de fato se atraem. Mas será que todo oposto realmente se atrai? É uma premissa, né? Os opostos se atraem. É uma coisa muito comum. Eu amo a pessoa, eu sou oposta a ela e me atrai. Você geralmente leva tinta com isso, né? Sim. E o que acontece? Realmente,
pelo eletromagnetismo, essa lei existe, dos polos da Terra, etc. Sim. Né? Mas se você for misturar azeite e água, mistura, são opostos praticamente. Né? Não mistura. Não mistura. Né? Então, já tem que questionar isso. Que interessante. Ou então pela questão da atração. Né? Vamos pensar do próprio organismo humano, na nossa biologia, o processo bioquímico. Né? É claro que pelas sinapses dos neurônios, são leis de atração de neurotransmissores, né, químicos. Assim como, por exemplo, você vê, né, toda a parte do funcionamento celular também tem base por atração, ou não, que às vezes os opostos também se atraem. Se você for pegar o sistema imunológico humano, o anticorpo, aí vem lá o quê? O leucócito, o glóbulo branco vai lá, vazou, puf, é justamente atraído pelo diferente. Exato, e mata, né, para neutralizar, salvar o organismo. Então, você vê que até na própria ciência, há muitas formas de enxergar o que é atração, repulsão, ser semelhante que atrai semelhante, ser oposto que atrai semelhante, já é relativo isso, por exemplo. Né? E aí você pega, então, no campo do que aconteceu, a parte do Barnum, que a gente está falando, né, dessa história toda, e aí a gente vai entrar depois na psicologia positiva e positividade, né, positividade tóxica, que eu acho que é o que você está falando. Então, assim, a psicologia positiva, por exemplo, é um ramo da psicologia mais contemporâneo, que fala que, assim, tem pessoas que nascem naturalmente pessimistas, ou são, né, inclinadas a um pessimismo por causa de todo o contexto de background, de ambiente, de família e tudo. A pessoa fica muito desmotivada para ter um sentido na vida e viver a vida com harmonia, uma autorregulação emocional, uma inteligência emocional, as relações com as próprias emoções e a dos outros harmonicamente. Aí a psicologia, né, e a antropologia, nesse sentido, a psicologia positiva busca a pessoa entrar nessa harmonia com as questões. E, claro, se a pessoa tem um foco muito no pensamento desarmônico negativo, ela vai ficar patologicamente com aquilo, né, emocionalmente doente. Isso, né? E aí eles tentam umas estratégias, né, para tentar a pessoa não prevalecer esses pensamentos intrusivos e desarmônicos, né, essas emoções desreguladas. E no caso, o que acontece? Surgiu dentro disso o pessoal com o movimento da positividade. Isso. Que tem que prevalecer sempre pensamento positivo, sempre positivo, sempre positivo. Não pode sentir dor, não pode sentir raiva, não pode sentir emoções ditas desarmônicas ou ruins, negativas. E acaba que as pessoas estão adoecendo com isso. Sim. É o fenômeno da positividade tóxica. Ela quer tanto negar o sentir a dor, o sentir as emoções mais revoltas de nós mesmos, né? Que elas acabam adoecendo e indo para os consultórios todos aí e estão lá, eu estou fazendo isso, eu estou fazendo esse exercício, né, dessas escolas, né? Para atrair dinheiro, para atrair namorado, para atrair sei lá o quê, e acaba se frustrando, sentindo a realidade. Isso está acontecendo comigo. E a pessoa adoece totalmente. Inclusive, eu tenho vários outros colegas da área das terapias, da psiquiatria, né, de outras formas, que estão lotados de pessoas realmente extremamente vulneráveis, aí seria o trouxa do Barnum, né? A essa indústria, que aí você falou do Instagram, é isso mesmo. 24 horas você vai ter no YouTube, no Instagram, alguém que é influencer, que é esse aquilo, vendendo um pacote, ganha 1 milhão em 90 dias, seja trilionário em 5 anos. Essas promessas, é claro que são falaciosas. É muito pouco provável uma pessoa usando lei de atração, porque a lei da atração que eles falam hoje, aí, em sentido restrito, contemporâneo, você está comentando, ela veio de uma escola chamada Novo Pensamento ou Mentalismo, que é um ramo, né, de autoajuda, que cresceu na literatura e hoje o Brasil importa livros e livros desses autores mais clássicos, né? Pense em Riqueza, eu não vou ficar falando nome, não, né? Mas essas coisas todas, e aí fica realmente a ferro e fogo levando essas orientações. Deixa eu te perguntar uma coisa. Você falando aqui agora, Diego, a lei da atração pode funcionar, mas eu tenho que fazer alguma coisa para isso funcionar. Exatamente, a psicologia positiva, e aí a parte do budismo, da espiritualidade judaico-cristã, a Kabbalah, explica exatamente isso. O que acontece? A gente, de fato, o Buda, por exemplo, o Shakyamuni Buda, o Buda histórico, ele falava, você é o reflexo do que você pensa. Você, a sua realidade toda é uma projeção da sua própria percepção do psiquismo seu, das suas emoções. Isso também, mesmo na Bíblia, que a gente sabe que as pessoas interpretam muito literalmente, né, sem questionamento, fala a mesma coisa. Por exemplo, quando está lá em Gênesis, o homem foi feito à imagem e semelhança de Deus. Né? A imagem realmente é verdade. A imagem, nós somos retratinhos cósmicos, né? Nós temos toda a porção desse ideal de Deus. Mas a semelhança é uma conquista. Realmente, para ter a semelhança, né, das qualidades, dos atributos divinos, nós temos que nos esforçar e trabalhar para isso. Nós vamos pensar no sentido de uma força, de uma sabedoria transcendente, cósmica, uma organização do universo, né, uma coisa paracientífica, porque o que acontece?
Até o Big Bang, essas coisas todas, a Big Bang, né, as teorias todas, a pessoa sabe explicar que de uma contração, o universo formou galáxias, um movimento de restrição do próprio ponto original de tudo, a um ponto. E esse ponto expandiu infinitamente. Né? E o que acontece? No caso, nesse sentido, é até limitar Deus mesmo, porque Deus é anterior a esse ponto que a luz foi tensionada e explodiu e gerou o universo inteiro. Então existe uma coisa criadora, existe um princípio criador. Basicamente tem que entender, Ramon, que qual que é essa semelhança com Deus, ou essa fonte, o universo, sei lá o que queira chamar. Deus é criação. Deus é o princípio criativo de tudo que existe na matéria, na realidade, né, sutil. Então nós, como essa semelhança, seríamos ser homens e mulheres, né, criativos e co-criativos, quer dizer, criamos uma realidade a partir de uma criação que já existe. Ou até mesmo através da imaginação, que já é uma outra coisa que eu vou falar para você depois se você quiser, que realmente é até a base dessa lei da atração mais mal, né, interpretada hoje, é a questão da imaginação. Tem tanto exercício de imaginação em função disso, né? Essas pessoas usam visualizações criativas, né? Mas o que acontece? De fato, nós somos uma concepção de um imaginário divino, transcendente. Sim. Manifestamos aqui, e nossa missão agora seria justamente contribuir para continuar criando e co-criando realidades. Então eu vou te perguntar... E aí, justamente é o ponto que você comentou. Não é de graça. Não é de graça, tem um esforço, a evolução humana dentro dessa teoria budista ou cabalista, o que for, você tem toda a negatividade, entre aspas, que eles chamam de clipote, casca, sei lá o quê, mara, ilusão, não importa o nome que dê. O que seria isso? Você tem isso já, o que prevalece. Você tem que conviver com isso e ter uma resiliência, ter uma qualidade, desenvolver uma resiliência, uma inteligência, né, emocional, cognitiva e outras formas, né, para lidar com isso e superar isso. E transformar realmente você numa pessoa mais ligada a essa construção da sua vida, pagando o preço que for. O trabalho, o esforço, toda a parte que, sim, está à disposição você imaginar uma Ferrari para você ter. Eu lembro que você me falou isso. Mas para você conquistar uma Ferrari, quanto que realmente você vai precisar? Será que ela cai do céu e você vai lá, Ferrari. Embora eu até questione isso. Você falou do Sutra de Lótus, por exemplo, eu tenho muito respeito. Eu lembro que você me falou. Porque o Sutra de Lótus eu já vi realmente pessoas, também orações cabalísticas, outras coisas, fazendo realmente as recitações com fé, na Kabbalah, fala Kavaná, a intenção, e milagres. Milagres aconteceram, eu já vi isso. Nem falo isso. Eu já vi isso. Aí realmente já é ser cético demais. Eu não sou tão cético assim, eu sou um questionador, um filósofo talvez, né? Mas de fato, o que acontece é a questão da imaginação, Ramon? Existe um pesquisador, que ainda está vivo, ele chama Pasquale Leone. Ele é dos Estados Unidos, estadunidense, e ele ficou anos, ele é um neurocientista, ele ficou anos estudando o cérebro, porque ele foi com esse pessoal de lei da atração, não sei o que, investigar isso. Investigou e realmente ele percebeu que dentro do funcionamento neurológico, principalmente ele deu uma declaração em 2021 agora sobre isso, a comprovação de todo o estudo dele de anos, que o pessoal pegava ao pé da letra e já botava coisa de lei da atração, e ele falou, deu um checkmate, que foi exatamente isso. A imaginação, os mesmos neurônios que produzem a vivência nossa real, que nós estamos aqui agora, isso é realidade, nós estamos aqui, isso aqui, nossos neurônios estão funcionando e nós estamos aqui interagindo. Mas mesmo se não estivéssemos agora aqui fazendo isso, se estivéssemos imaginando isso como uma realidade, o cérebro responde como se fosse a mesma coisa. Entendi. É a mesma sensação, a imaginação ou a realidade, a experiência neurológica é a mesma. Concordo. Aí o que acontece? No caso do pessoal do mentalismo, não vou ficar falando desse pessoal que deixa eles ganhar o dinheiro deles, né? Faz isso como uma forma de você criar essas ilusões, o efeito Barnum, etc. E o pessoal lá dando rios de dinheiro, não conseguindo nada, frustrando e adoecendo. Mas o que acontece? Recentemente, nesse pronunciamento em 2021, o próprio cientista Pasquale, né, Leone, falou, não, existe aquilo para você ter como princípio de trabalho para realizar aquilo. Se você imagina aquilo que você deseja, o seu cérebro vai trabalhar para correr atrás daquilo. Exatamente, boa. E você vai trabalhar. Boa. Só que o budismo já fala isso. A Kabbalah, o Sufi, todos os movimentos místicos da antiguidade falam exatamente isso. Diego, o que é Cabala? Kabbalah, né, na verdade, não é, a pessoa já pensa que é uma questão judaica exclusiva. Né? Eu penso que é isso. Não, eles atribuem a ser uma mística judaica, mas na verdade é uma forma, uma filosofia de vida. Seria uma forma de interpretar os fenômenos da natureza, do mundo, da criação, da nossa natureza humana, a partir
de algo que é anterior até a própria Torá, a Bíblia, até antes dessas revelações. Na verdade, o que acontece é uma forma que já existia nos povos semitas, que os judeus, né, são um povo semítico, assim como o povo cigano, são povos semitas, que vem de uma longínqua, né, fonte realmente de conhecimento e sabedoria, de observação dos fenômenos da natureza, inclusive dos fenômenos humanos. E isso foi uma tradição oral que foi se estendendo, aí depois teve a codificação da Bíblia, a codificação de outros textos canônicos, principalmente do judaísmo, do cristianismo, do islamismo, né? Começou realmente as pessoas deixarem de ter essa experiência empírica, né, dessa sabedoria do divino, e viver o dogma, né, da religiosidade, o dogma que põe regras e engessa a visão do que é uma experiência espiritual, realmente, Exatamente. da nossa dimensão, porque temos uma dimensão espiritual. Exatamente Né? isso. Então, o que acontece? A Kabbalah vem da palavra receber em hebraico. Então, você recebe o tempo todo informação de Deus, luz, universo, o tempo todo está à mercê de influências que a gente não sabe o que são. E como você recebe essas informações que é a diferença. Porque se a gente está num mundo de informações constantes no universo o tempo todo, inclusive no nosso mundo, que é cheio de fenômenos, o mundo fenomênico, igual fala no budismo, a gente está refém de uma gama, uma overdose de informações, tem que saber como lidar com isso na nossa condição humana. E aí é que está a questão da atração. Realmente, se você for pensar, você pode atrair questões, né, não muito agradáveis por repetir padrões dessas frequências, dessas informações que realmente você está ali no looping, né, preso naquela armadilha mental. É o fato que a psicologia mostra, por exemplo. Você vai lá, a pessoa fala, tem dedo podre, só arruma um namorado desse jeito, desse jeito, desse jeito. A pessoa tem que ir lá no psicólogo, fazer um trabalho de terapia cognitivo comportamental, outras coisas, para tentar tirar a pessoa desse padrão do dedo podre que eles brincam. Diego, você falando nisso daí, existe, eu estava vendo esses dias aí, eu não sei se vai aparecer na televisão ainda, sobre costumes, Sim. vamos dizer assim. Desde sempre eu fui acostumado a fazer isso, e eu vou continuar a fazer isso o resto da minha vida. Se eu não fizer isso daqui, nada vai mudar. Como terei força para fazer isso? Você entende? Desde o amparo do acompanhamento terapêutico, de outras formas, como também você próprio perceber que já que esse caminho não está dando, você fala, desisto, vamos tentar outra coisa. Aí você, por própria vontade, e o autoconhecimento é fundamental para isso, você se conhecer, ver que você percebe o padrão que você repete e não quer, fazer um esforço sobre a sua natureza, além da sua natureza usual, para quebrar esse padrão e tentar algo diferente. Isso também serve para pessoas que são adictas em substâncias, pessoas que têm realmente problemas com, né, alimentação, compulsão alimentar, enfim, todas as formas que a gente entende hoje como adicções ou até mesmo essas relações abusivas, tóxicas, né, são em função dessas memórias, talvez, da infância ou de traumas anteriores, que aquilo vai refletindo do inconsciente e não é levado ao consciente, e a pessoa não trabalha aquilo ali e fica nesse eterno contínuo do looping. E aí, no caso, é isso, né? A Kabbalah, por exemplo, explica isso, assim. No caso, eles falam tikkun, reparação de alma, né? Que seria a coisa. O que é? Sua alma, seu psiquismo, está o tempo todo sambando aí na jaca, né? Digamos assim. Então, o que acontece? O universo está te dando isso. O que você faz? Você faz o que eles chamam de devekut, que é a similaridade de forma. Quer dizer, já que eu sou a semelhança de Deus, eu tenho essa questão de poder ter um princípio criativo, uma resposta diferente para o que eu estou vivendo, você vai criar esse caminho criativo, de co-criar a realidade que você deseja, alinhada com essas informações do universo em seu favor. Diego, isso é um exercício, claro. Sempre, a vida inteira. A Né? vida inteira. E olha isso, Ramon, você é uma pessoa criativa, você trabalha com criatividade. Então você já naturalmente já está familiarizado com uma questão de uma linguagem criativa e co-criar o que você deseja de acordo com a sua imaginação, com essa questão de realmente não projetar a imaginação de uma forma a viver um positivismo, uma positividade tóxica, essas coisas todas. Né? Ou então o pensamento mágico, que é pior ainda. O pensamento mágico é o quê? É o que também fala muito na psicanálise, né? Que é a pessoa projetar como se pudesse alterar. Eu estava, inclusive, vindo para cá e eu vim de táxi, né? Eu conversei com o taxista falou assim, eu vou fazer uma coisa aqui para uma oração para esse trânsito sair da minha frente, esse engarrafamento. Eu falei, calma. Eu falei que eu vou para um lugar com um amigo meu conversar, eu vou falar justamente sobre isso com ele, sobre a questão do pensamento mágico. Por quê? É quando você dá realmente um poder à sua mente de alterar uma realidade objetiva que não existe. É uma resposta mágica de causa e consequência que não é válida, porque você está tentando forçar a mudança da natureza realmente em vão.
e achar que aquilo ali é uma verdade, que você tem poderes, uma explicação sobrenatural para mudar a realidade que está ao seu redor. Ele achando que ia fazer uma oração e ia tirar o trânsito da frente dele. Podia até ser, quem sabe um milagre acontecesse. Mas é claro que não aconteceu. Eu falei que, no máximo vai acontecer é que vai ter um problema, um acidente, vai ter que pegar o GPS e mudar a rota. Tem que fazer assim, desculpa, às vezes eu sou meio assim, né... Parece insensível, mas assim, às vezes eu sou, né, cortar ali, porque se eu sou uma pessoa no delírio, a viagem da maionese, a Hellman Strip o tempo todo, aí fica em fuga religiosa, fuga, né, de comportamental, fuga em substâncias, enfim. Tudo isso é pensamento mágico. Tudo isso é uma forma de você projetar uma alteração da realidade que te traz sofrimento, te traz uma certa incômodo, né, uma inquietação, e você não sabe como resolver, que é dar uma resposta sobrenatural para estar compensando aquilo. Então, além de ter pensamento mágico, positividade tóxica, que tem gente doente hoje no mundo. Eu parei de acreditar em tudo por causa de positividade tóxica. Então, mas eu lembrando que esses lindos, né? Por exemplo, são estratégias que hoje, por exemplo, filmes das princesas Disney usam esse modelo de tentar pegar pela psicologia positiva e inverter para a positividade tóxica. Sim, eu falei para você no início, a psicologia positiva ela é relevante, ajuda pensamento realmente as pessoas que têm uma emoção desregulada. Agora, projetar que as princesas têm uma vida X, Y, Z, não mostra realmente os bastidores ali da vida do príncipe. Não, e nem depois que elas casam. Você nunca mostra. Nunca. Depois que casa... Quando tem filho. Mas é justamente isso. Mas tem gente da própria Disney ou de outras, né, dessas produções aí, tentando mostrar o que aconteceria nesse Chapeuzinho Vermelho, aquela deu a louca da Chapeuzinho, né? Deu a louca da Chapeuzinho, esses filmes ótimos que mostram a Branca de Neve lavando do tanque lá, cozinhando, cuidando de criança. Tem que mostrar isso. Ou então até os modelos mais alternativos, mostrar as versões homoafetivas das princesas, né? Sim. Então, de uma certa forma, está preparando para a juventude ateniense, como eu falo, essas crianças de hoje. Porque, Ramon, se você for olhar, hoje está na moda, os Simpsons previram isso e aquilo. Não tem as coisas assim? Tem. O que você me fala disso? Exatamente isso. O meu livro, eu espero quanto antes poder publicar, eu explico toda essa parte da psicologia social, tentando validar fenômenos e forjar oráculos, forjar verdades em cima de controle e manipulação social. Na verdade, eles criam contexto para aquilo acontecer e provar. O Simpsons falou. Não sei quem falou. Você entendeu? A verdade é essa, é o grande truque. Então, assim, mesmo no meu livro, eu mostro todo mundo que é contrário do que eu estou falando e eu falo que eles têm razão. Eu concordo com meus oponentes, né, acadêmicos, porque de fato tem coisa que é esse extremo. Você começar a pensar qual que é a próxima previsão dos Simpsons para o Brasil, para Nova York, a coitada da Rainha Elizabeth, Deus a tenha, morreu, abençoada memória. Eles previram lá direitinho como é que ia ser a morte da Rainha Elizabeth, o ano, tá justamente lá, assim, o pessoal, os Simpsons tem uma bola de cristal. Isso não interessa, não é isso. Eles forjam conceitos. Entendeu? E da mesma forma tem toda uma indústria midiática que está tentando criar o pânico, o terror, o fim do mundo, apocalipse. Eu vou ser sincero, eu achei que um deles fosse um ET que vinha... Não, aliás parece que a teoria é tão séria nesse sentido do Simpsons, um enigma, que nunca foi a mesma pessoa que escreveu os episódios dos Simpsons. Tem várias pessoas que ao mesmo tempo estão na equipe ali Eu acho Simpsons fantástico. Eu estou dando exemplo, Família Dinossauro, né? Então tudo isso aí tem uma função pedagógica, mas tem uma base ali de uma tendência que vai acontecer, e eles estão reforçando a viabilização daquilo como realidade, e as pessoas vão e acreditam piamente, é o efeito Barnum. Entendeu? E a questão do pensamento mágico. Então, assim, mesmo quando você percebe todos os seus filmes de infância, ou meus filmes de infância, ou a infância de hoje, a juventude ateniense de hoje, Pokémon, Digimon, sei lá, né? O que está assistindo hoje? O Dragon Ball, né? Assim, tudo isso é um efeito de tentar alertar as pessoas que estão em formação, né, como crianças, adolescentes, a ter realmente essa percepção do mundo, as cartas que estão em jogo. E como você vai se adaptar ou não ao sistema. Que interessante. Ou então apontar tendência, tipo assim, quero que realmente uma coisa seja dessa forma. Então você vai induzir um mercado... É o que mais acontece, né? Por exemplo, estudos mais recentes. Eu estava conversando com o Gustavo agora há pouco, né, Gustavo? Sobre a questão da cultura pop coreana, né? Então, não só o K-pop, o dorama. Então, eu soube, né, que realmente foi uma iniciativa do Ministério da Educação e Cultura da Coreia do Sul promover esse boom de cultura coreana, esse tipo de quase um imperialismo, né? Não, e eu já adoro esse K-pop, adoro tudo. Então, pois mas foi realmente uma questão do governo estrategicamente querer divulgar
investir nisso. E todo mundo agora quer conhecer a Coreia. Exatamente. Aí, a ministra aqui do Brasil, como é o nome dela mesmo? Aquela menina da cultura aqui do presidente. Margarete Menezes. Isso, ela a cantora. Eu estava pensando que eu esqueci o nome. Mas ela exatamente falou isso. Vamos pegar esse... Acho que ela falou isso. Foi ela que falou. Vamos pegar esse exemplo coreano e tentar fazer o mesmo com o Brasil. Incentivar a investir na cultura e tudo para mostrar o melhor do Brasil para o mundo. E, concordo. São estratégias, meio imperialismo de tantos anos, décadas de... Só Estados Unidos com referência, ou um tipo de cinema europeu, não sei o quê, por que não pegar essas outras alternativas? Agora estão muito produzindo questões mexicanas, cultura mexicana, né? Sim. Ou cultura africana, né? Então, que máximo que tem essa diversidade, essa pluralidade de expressão do criativo. Exatamente. Do criativo. E co-criar as coisas da forma que você quer que as realidades sejam plurais, dialoguem entre si e não tenham realmente esse tipo de impasse cultural, esse tipo de preconceito e divisões, né, seja ideológicas, políticas, religiosas, econômicas, não interessa, senão a gente vai ficar discutindo o sexo dos anjos e o mundo não vai acabar, vai continuar piorando mais ainda ir pra caca. Basicamente. Sexo dos anjos. Mas eu sei lá se tem sexo, não. Tem uns que falam que tem, outros que não, então eu nem sei. Mas assim, enfim, Ramon, é um embrólio, é uma loucura, uma balaia de gato, sei lá como eu diria, que a gente o tempo todo está sendo monitorado, Big Brother, sei lá, você vai ler os livros aí, tudo. Pois Aldo Huxley, né? O Admirável Mundo Novo. 1984, né? 1984. Admirável Mundo Novo. A 20 mil léguas submarinas, todos esses... Volta para o Futuro, todas essas coisas futuristas estão inspirando as pessoas a querer aquilo e criar aquilo. É verdade. Então, Simpsons, tudo que acontece, eles, de uma certa forma, forjam construções culturais. Eles estão justamente criando esses links na mente, criando desejo. É o marketing que eu te falei, é a questão mesmo do Barlow. Criar na gente um desejo para que aquilo ali se cumpra e que seja uma verdade. Então a gente vai suar a camisa, trabalhar para inventar celular, chip de não sei o quê. Aí vai o Elon Musk, sei lá o que eles estão falando hoje. Pois é. Aí tem isso tudo, assim, você fala assim, gente, colonizar Marte, para que a Terra está linda, ainda pode ser recuperada. Para que pode, ainda dá, não, né? Dá. Mas até coisa que eu acho que o Elon Musk é acusado de forma cruel. Ele fala assim, ele pode parar com a fome do mundo. Eu não acho que essa aqui é a questão. Ele, inclusive, é muito coerente. Ele fala que queria capacitar pessoas para estarem trabalhando com um salário uniformizado para todos da humanidade. Que seria uma forma de erradicar a pobreza, que todo mundo tem um salário único, que eu acho que isso é esquisito. Mas, ao mesmo tempo, teria a possibilidade da pessoa ter uma ocupação, porque o que mata a pessoa é o ócio. Porque o ócio criativo, que a criatividade cria, você usa aquele tempo livre para poder estar criando coisas. Mas quando você não tem... Sim, o menino da comunidade, ele, primeiro, porque precisa, depois não tem nada. Ninguém vai dar oportunidade para ele trabalhar. Não vai. Então, assim, ele tem até esse pensamento meio assim esquisito, entre aspas, de um salário único para o pessoal não trabalhar. Mas, assim, ele próprio reconhece que não, que a pessoa de uma forma vai ter que produzir, mesmo com inteligência artificial galopante aí, e realmente muitas profissões irão deixar de existir. Eu acho maravilhoso. Eu acho que a gente tem que, sabe o quê? Não ignorar a inteligência artificial. Jamais. A gente tem que dar a mão para ela e vai me ajudar no meu trabalho. Eu vou te falar uns professores, se permitir. Eu tenho uma professora, a Arlene Souza Morim, que é uma das maiores astrólogas de astrologia medieval, clássica, antiga, né, do Brasil. Tem livros belíssimos, inclusive. Eu falo com a professora Arlene, assim, e ela vem com umas tiradas, eu chamo ela de Sibila de Delfos, né? Não, mentira. Chamo ela de Sibila de Cumas, né? Lá da região de Nápoles. Fala, você é a Sibila Cumana, você é minha Sibila. Eu brinco às vezes no Instagram, o pessoal acha o meu Instagram coisa ridícula. É um fotolog poético, o pessoal não entende, acha que é minha vida. Especula, igual a novela, meu Instagram. Você sabe, você conhece. E aí o que acontece? Veio uma parte assim, por exemplo, que ela virou para mim e falou, Diego, você percebeu, né? Nesse sentido todo do que está acontecendo, que existe algo que parece conspiratório, mas não é, e que realmente trabalhar essas questões, né, dão uma ênfase à fatalidade, essas leis e regras que não tem como você quebrar, fugir dos condicionamentos da fatalidade, entre outras coisas que eu conversei com ela. Inclusive ela está falando assim, gente, para que vai estar a fazer para o mundo sem contribuir para o mundo de alguma forma criativamente, e ela questiona muito essas questões da inteligência artificial. E numa das aulas que estava com outros colegas dessa especialização que eu tive com ela falou, vamos usar o chat GPT. Já amarelei, né? Já fiquei com medo, eu sou bem tecnofóbico, eu não sei mexer nisso, não quero mexer. Ela acabou com a gente, ela é maravilhosa, né? Mostrou aula por aula como usar, não ter medo do bicho-papão. Acabou, perdi a virgindade, digamos assim, com a inteligência artificial. Então, realmente, é uma coisa que eu falo, gente, não tem como deter um fenômeno desse
vai acontecer. E assim, quando você vê o bicho não é tão assim, dessa forma, né? Você tem como ter remédios mesmo para tentar manter um uso ético dessa tecnologia. Eu, como designer gráfico e artista, para mim, foi uma mão na roda, mas mesmo, sabe assim, horas que eu demorava para recortar uma foto, hoje a inteligência artificial recorta para mim em segundos, sabe? Pois é. Aliás, você é uma pessoa de produção criativa, Ramon. Então, graças, né, que você está realmente assim pegando essa onda para você produzir mais e contribuir mais para o mundo com o que você gosta e realmente sabe fazer muito bem. Mas cada um de nós temos que despertar esse lado mais criativo, independente da forma que for. Em vez de ficar ocioso, desmotivado, abatido, à mercê, refém dessa avalanche de inteligência artificial, não. Você fala, não, tem outras formas de estar no mundo, ter um sentido na vida, que seja além de uma questão do emprego convencional, Sim. fazer 1 milhão por mês, sei lá quando, essas maluquices. E aí tem a questão que eu ia entrar com você, inclusive, eu estava conversando com meu sobrinho outro dia, o Vitor Zimmermann, né? Ele estuda psicologia na PUC, né? E uma das pesquisas dele é sobre memórias falsas e síndrome das memórias falsas. Não sei se você já ouviu falar nisso. Não, assim. não. A memória falsa é um viés cognitivo que geralmente todo mundo tem. Que é quando você cria uma situação, é registrado na mente uma informação, e aí você toma ela como verdadeiro mesmo, ela não tendo acontecido de fato, e defende até o fim que aquilo aconteceu ou não aconteceu. Eu vou te contar uma depois. E o que acontece? Existe uma síndrome que é específica mais para crianças, mas pode acontecer também com adultos, de memórias falsas infantis, que realmente é o quê? A pessoa tem uma memória traumática e fala, por exemplo, de abuso sexual. Não foi abusado sexual às vezes, não foi abusado sexualmente pelo parente ou outra pessoa, mas ela criou aquilo e depois criou uma história e tem gente que é incriminada, morre e tal, por causa disso. Sim. E aí eu falo, por que eu não acompanho como psicólogo para ver realmente, não estou defendendo pedofilia jamais. Claro, não. Mas falando que às vezes as pessoas já nem sem saber o fato em si, o que aconteceu, não, isso é uma questão da criança que, olha, eu vou falar uma coisa bem chata, assim, desculpa se for constrangedor, censura. Não. Eu tive tanto caso de atender cliente, amor, que às vezes tem filhos, filhas, assim, que estão naquela fase de descoberta sexual da infância, aí se masturba, um menino, menininha, principalmente é com o menino, né, que menina então não pode encostar na amiguinha dela, que ela, ai meu Deus, porque tem todo um tabu em cima da mulher, a sexualidade feminina. Total. E o que acontece? A criança acaba às vezes ouvindo, alguém te ensinou isso? A criança, fulano. Porque às vezes é dela, aí já começa a história toda, e às vezes a menina só descobriu o próprio corpo, mas o adulto que tem a maldade induz a criança que aquilo foi uma forma de abuso. Onde que aconteceu isso? Como que começou isso? E aí tem todo o enredo na imaginação nossa, né? Que louco, Diego. Então é isso, é uma síndrome das memórias falsas, das falsas memórias, mas isso também a gente tem o tempo todo. Quando a gente vê um fato que a gente não conhece e toma aquilo como verdadeiro, mesmo sendo uma coisa que você não tem nem como comprovar ou averiguar os fatos de fato, você cria essas falsas memórias e defende aquilo com uma convicção sine qua non. Eu vou te contar um caso, então. Conta, querido. Depois dessa coisa você disse desculpa dessa não, coisa. De jeito nenhum. Não, mas falou que de tão sério que essa questão de atração, imaginação. Porque hoje tem gente, inclusive, Ramon, que fala assim, eu fui abusada sexualmente porque eu atraí isso pra mim. Gente, quem que atraiu um estupro? Quem pelo que amor de Deus, claro que não, eu já vi gente vai forçar a barra, assim. Por isso que eu estou falando que tem que ter muito cuidado com esse negócio do dedo podre, de sempre cair em mão de malandro, malandra. Gente, vai se tratar. Vai buscar um apoio terapêutico, vai fazer uma mudança de vida, tem uma base mais saudável de regulação emocional, estude para você ter conhecimento, autoconhecimento e pare de repetir. Fala, por favor, querido. A vida toda eu sempre eu fiquei incomodado no dia do meu aniversário. Chegava o dia do meu aniversário, eu ficava muito incomodado. Nunca dou festa, até hoje. Nunca dou festa. Se bem que ano passado eu aproveitei a festa de um amigo e nós fomos. Nunca dei festa. Por quê? Porque eu me lembro de uma festa de aniversário que eu fiz e não foi ninguém. E isso me deixou num trauma, Diego. Mas um trauma horrível e eu fiquei péssimo. Assim, durante anos, até hoje eu não faço festa de aniversário. E olha que você tem a torcida inteira do Flamengo, do Cruzeiro, do Atlético querendo você numa festa, né? Exatamente. É uma festa para você, então tá difícil você ter que olhar isso. Anos mais tarde, eu tinha 20 e poucos anos, eu descobri que isso aconteceu com um primo meu que não era eu. Eu não sei se eu choro ou se eu rio, Ramon. Que foi o meu primo que não foi ninguém na festa dele, só foi eu e meus irmãos. Nossa Senhora, para. Nossa Senhora.
Desculpa, eu disse essa maldade que eu tô É pra rir, pra ressignificar. Mas eu posso falar uma coisa? Até hoje eu tenho trauma disso e eu não faço festa de aniversário. É um direito eu seu. peguei pra mim. É um direito seu. É um direito seu. Mas eu acho que às vezes... deve estar bem de tudo, né? Bem, tá nem aí. Não, Rico faz milhões de festas. É um direito seu estar realmente querendo preservar essa tradição do não aniversário, né? Eu vou te contar um caso meu. Eu, por exemplo, tinha medo de fazer aniversário, que aí é aquela questão de você estar tendo um encerramento de ciclo na sua vida, vai ter um outro ciclo. Então, eu sempre tinha uma sensação que eu estava morrendo. Que eu morri no meu aniversário e estava morrendo. Eu tinha isso. Aí eu fui buscar um apoio, porque toda vez que chegava o meu aniversário, eu tinha assim, nossa, eu vou morrer. Eu tô aquela sensação de bosta. Eu começava a ter 1000 coisas no corpo, como se eu tivesse, de fato, alguma coisa uma morte iminente. E aí eu fui ver que existe uma síndrome, que existem questões mesmo de psicologia, dessa questão de rituais de passagem, de movimentos de virada de ano, eventos festivos, por exemplo, Natal, Páscoa, tem todos esses momentos do ano que marcam aniversário, né? Pode realmente gerar esse tipo de ansiedade, esse tipo de percepção de uma morte, ou de uma morte igual você se enlutou com o seu... Você está no luto do seu aniversário até hoje. Você está de luto, você não teve o aniversário, morreu o aniversário para você. E aí que eu falo, se você quiser, claro, tem como olhar isso terapeuticamente. Não precisa tomar remédio, não, mas tudo bem também se precisar tomar remédio, né? Tomar remédio, quem precisa tem que tomar mesmo e pronto. Mas de fato o que acontece? Você associou o luto ao seu aniversário. Então, assim como eu associei o meu renascimento de cada aniversário como um evento que eu estivesse morrendo, na verdade eu fui entender depois que era um processo natural de fazer um balanço de vida e ver, gente, o que funcionou, o que não funcionou. O que eu posso estar diferente? Que maravilha. Eu não tenho essa sabedoria. Diego, deixa eu te contar uma outra coisa. Você acabou de falar para mim agora. Os meus pais morreram muito jovens. Né? Então, a minha mãe completou 60 anos. No dia que ela completou 60 anos, descobriu que ela estava com câncer e morreu 15 dias depois. Você lembra disso que eu te conheço? Lembro, desde essa época. Eu tenho 59. Estou morrendo de medo de completar 60 anos. Pois é, mas porque 60 é o quê? É um ciclo de 12 anos, que tem todo um processo aí astrológico, por exemplo, na astrologia chinesa, tibetana, né? São 12 signos, que cada ano é um signo, então estamos no ano do dragão. Né? Então, ano que vem você está no seu ano pessoal aí, que deve ser a serpente, né? Provavelmente, serpente, né? Então, você está no fechamento do ciclo, dos elementos do seu ciclo, que é serpente. Então, tem toda uma questão, você tem desprestígio esse ano, como se tivesse uma decadência. Você tem uma sensação psicológica que tem alguma coisa não dando certo, que não vai fluir, que não vai após 60. E realmente é o contrário, você vai ter um renascimento aos 60. Como se fosse uma nova vida de presente para os chineses, para os japoneses. Né? Assim como, por exemplo, a questão que o pessoal estuda de astrologia, por exemplo, assim, esotérica, também tem esses ciclos, né? Inclusive, quando a astrologia contemporânea estuda os retornos de Quiron, né? Quiron é um planeta ligado à cura, ligado à educação. E o retorno de Quiron, que é por volta dos 50, crise de meia-idade, com certeza, não é qualquer um que sobrevive, não. Eu falei isso esses dias aqui num podcast. É qualquer que sobrevive à crise de meia-idade, porque realmente você pensar que, igual o Carpinejar, com todo respeito, fala, né? Você não vira a página, você muda de livro... Né? Diego, que maravilha, adoro Carpinejar. Deixa eu te falar uma coisa, eu tive crise de 50. Mas quem não tem? Aí que está o tal do retorno. Eu não sei porque astrologicamente todo mundo que quando passa esse retorno de Quiron dá zebra, geralmente dá uma zebra. Uma crise horrorosa dos 50. Assim como o tal do famoso retorno de Saturno, que o pessoal tem pavor, né? Saturno, o pessoal morre. A Jane, sei lá, a Amy Winehouse, tadinha. Os 27. 27 é aquela fase de retorno de Saturno. Então o pessoal sempre, a Janis Joplin, sei lá, tudo. Toda essa gente, não é isso. Realmente é um divisor de águas também. Ou você amadurece, ou então você não quer mais envelhecer e morre. Porque aí seria justamente o Peter Pan, né? o eterno poê, né? O eterno criança, vai ter que dar um passo para a vida adulta e depois não ter como arredar o pé, como fala aqui em Minas, né? E às vezes tem gente que não dá conta de querer deixar de ter essa vida mais próxima da familiaridade com o imaginário infantil e parece realmente mencionar, né? Eu e meu marido estávamos conversando, acho que anteontem, sobre isso, que ele virou para mim e falou assim, amor, não é possível, eu acredito nisso. É lógico que ele não acredita naqueles... Pega jornal vai ler. O horóscopo de folhetim. De folhetim, lógico que não. Mas ele fica lendo sobre
astrologia e fala assim, mas... Você tem coisas que baixam, tem outras coisas que você fala, não é? Mas aí que está a questão, né, Lucas e Ramon, né? A questão do efeito Barr não funciona para astrologia. Tem pessoas profissionais da área de astrologia ou de outros oráculos, tarô, não importa qual, que realmente faz essa leitura fria, cold reading, que justamente seria você interpretar um inconsciente ali mais visível da pessoa, manipular aquela informação para você agradar ou desagradar o cliente e ganhar o seu ganha-pão com isso. Mas então me fala uma coisa aqui. Existe... Eu acredito em astrologia, porque meu pai era um homem muito sábio, ele sempre falava assim, sempre esteja ligado à lua. Eu nunca pensei o que isso significava. Mas realmente a lua faz... Nós somos lunáticos, Exatamente. Geralmente, né? Somos. Lunáticos, exatamente isso. Mas o lunático é o quê? Que é influenciável pelas fases da Lua. Exatamente. Aliás, isso. olha só, isso que a astrologia, né, na Cabala, por exemplo, a astrologia cabalística, eu gosto muito de trabalhar, ela não fala em predestinação, não fala essa questão de adivinhar futuro, isso, aquilo, predestinar nada. Ela fala uma questão do autoconhecimento e das leis do universo, como funcionam. Então, por exemplo, com certeza, com tantos corpos celestes, galáxias, gravidade, outras coisas relacionadas, toda essa lei realmente da astronomia já influencia a gente. A Lua, por exemplo, como você bem colocou. Como que a Lua não vai influenciar a maré, ciclo menstrual, até o processo reprodutivo masculino também, influenciar lá o nascimento de crianças? Você pode saber, ver uma lua cheia, geralmente nasce aquela renca de gente. E o tesão que dá na gente num tal de lua? Lua... Toda a lua dá tesão, se você quiser. Pode saber, mas tem uma específica. A cheia, né? A cheia, que dá um tesão que a gente fica doido. Isso, porque a gente fica com toda a nossa parte hídrica do corpo, né, em exaltação. É como se fosse um hormônio, uma descarga ali que você fica com tesão o tempo todo. É porque você tivesse exposto... O que acontece? Uma lua cheia é uma lua totalmente iluminada pelo Sol. Ela reflete a luz plena do Sol. Então você está com a sua exaltação, você está com tesão, uma autoconfiança, sentindo realmente se inspirado, se sentindo pleno. É quando você solta o lobo que está dentro de você. Exatamente, solta os bichos. Solta a galera toda. Sai do armário de vez e pronto. Né? É isso que acontece. Agora aí fala que é lunático. Não, porque realmente, se você for lá, tem estatísticas de astrologia criminal de outras escolas que mostram isso. Tem vários crimes que são associados a fases da Lua. Não só porque de noite é mais fácil cometer um crime do que de dia. Como também a fase da Lua, às vezes, ela determina um comportamento de uma pessoa que às vezes está ali com uma psicopatia, uma coisa outra assim, ter um desejo para estar tendo esse prazer em estar fazendo um delito. E, ao mesmo tempo, né, tem a astrologia psiquiátrica, ou psicológica, que mostra assim, quando pessoas vão ter surtos, tendências a ter surtos ou outras descompensações psíquicas, dá para prever. Porque geralmente determinados movimentos comprovam que as pessoas têm, de fato, por astrologia estatística, tendências a manifestar mais essas questões ligadas ao emocional, ao psíquico, a essa parte da nossa vida também até orgânica, né? Biológica, fisiológica. Diego, essa história, por exemplo, assim, signo de Áries, de Câncer, blá, blá, blá. Isso que a gente lê sobre... por exemplo, o ariano, ele é cabeça quente, é explosivo, é não sei o quê, blá, blá. Enfim, o que é isso? Isso é Barnum. É mesmo? É Barnum. Então por que a gente se identifica com isso? Porque todo mundo vai se identificar. Exatamente, como é uma coisa senso comum de horóscopo folhetim, que todo mundo alguma vez na vida não leu no jornal, ouviu não sei quem falar na televisão, vai se atribuir aquelas coisas que estão no senso comum. Na verdade, para você saber o que Áries representa, você tem que olhar o mapa seu todo. Cada planeta, cada posicionamento que está ali, os aspectos que fazem a dança, né, o bailado do seu mapa, do seu retratinho de Deus. Um mapa astral é um retratinho de Deus. Está ali mais ou menos todo um projeto de vida para você se conhecer e tentar ver as suas possibilidades e debilidades e tentar, de uma certa forma, ser alguém que você veio a ser e melhorar ainda mais. Você faz isso? Faço. Tá bom. Mas tem outros astrólogos também queridos que fazem. Então, assim, tem uma linha da astrologia que é voltada para isso. Uma parte mesmo você se conhecer, saber realmente aquilo que você tem de fato na vida para trabalhar, para superar como um desafio potencial que poderia frustrar o seu projeto existencial original, e recompor-se e melhorar e fortalecer. E aí sim, atrair, usar a lei da atração, porque como é que é a astrologia em hebraico? Mazalot. Significa fluxo que vem das estrelas. Porque geralmente o pessoal fala que é sorte, né? Porque quando você fala feliz aniversário em hebraico é Mazal Tov, né? Mazal Tov. Que é como se fosse uma boa sorte, um feliz aniversário. Não, mas Mazal não é isso. Mazalot, a astrologia vem de Mazal. Mazal é isso, é o fluxo do universo com o tempo todo comunicando com a gente com o universo. Vai de lá para cá, de cá para lá. E aí, de acordo com as nossas ações, aí tem livre-arbítrio, se é que tem um livre-arbítrio pleno, né? E outras coisas, e que você vai realmente construindo essa vida.
Aí você vai aproveitar, a lua tá boa para cortar cabelo, ótimo, corta o cabelo, você tá boa, que bom. Não tem problema em cortar cabelo com a lua nova, cheia, minguante, depende do que você quer. Assim como sabe, minha Vênus tá no cio, deixa sua Vênus no cio, vai lá namorar. Mas é sério, gente, eu não acho que um astrólogo que usa efeito bar não está de todo errado, que se a pessoa está com aquela repressão toda, a pessoa dá aquela pílula de autoajuda ali, a pessoa se sente empoderada, vai lá, se joga. Não é o meu trabalho, né? Mas eu acho que funciona por aí. Né? Às vezes a astrologia desses astrólogos mais populares, influencers, assim, eu tenho amigos que são, né, assim, mas que são mais criteriosos. Mas tem outros assim que, né, tem pessoas assim que são, eu já acho que são comediantes, né? Não são nem astrólogos, são comediantes. São comediantes. Tem uma, que eu não vou citar o nome, que... Não, mas é uma persona comediante astróloga. Eu acho fantástico. Não é? E tem espaço para todo mundo, Ramon. E ela grita e ela fala... Ótimo. Eu acho... É uma personagem. É uma persona, mas é o quê? Uma astrologia com um lado comédia, um lado pocket show. É. Fantástico, mas é o que eu falo, gente, tem lugar e vez sol para todo mundo, tem lugar o sol para todo mundo, todo interesse a pessoa estar no efeito Barnum, se está trabalhando com seriedade com astrologia ou com qualquer outra coisa da vida, não interessa, está tudo certo, é tudo cada um no seu nível de percepção, de evolução, de consciência, e está tudo certo. O importante seria, pela Kabbalah, pelo budismo, que você gosta tanto também, é ter uma massa crítica, né, Ramon? Tem que ter uma massa crítica, o percentual da humanidade que para de ficar o dia inteiro no TikTok lá, derretendo o cérebro, desculpa o termo, né? E realmente, né, parar de chicletinho, música chicletinho, Sim. E produzir uma coisa diferente. Produzir uma coisa realmente mais elaborada, que tem sei lá, um parâmetro, uma referência. Não adianta você virar uma pessoa que se alimenta de referências que são contraproducentes à sua própria evolução, ao seu próprio bem-estar, à sua saúde mental. O que adianta você fazer uma coisa, agora tem que... Vou falar uma moda aí, vou ver uma coisa assim. Funk? Não, mas o funk, por exemplo, às vezes a pessoa, você sabe que eu já fui produtor musical, então assim... então peraí. Vou falar do funk. Vou falar do funk. O funk, por exemplo, na época eu era criança, né, eu tocava o funk melody e o funk, os melôs, chamava melô. Aquilo era divertidíssimo, gente. Aquilo não tinha nenhum tipo de pretensão de estar realmente, a não ser comunicando o ritmo do funk, e as letras eram interessantes. Aí veio Cláudio Bochecha, esse pessoal que adorava. Tem que ver a parte que hoje chegou no funk proibidão e funk ostentação. Aí é uma coisa que eu já questiono. Não pela produção, cada um consome o que quer musicalmente, não é para estar também sensível, né? Mas tem que ter um discernimento, tem que ter um senso crítico. Se for para escutar um funk ostentação, ou um funk proibidão, você não vai escutar na frente de uma criança, de um idoso, ficar filmando a criança ali, fazendo movimentos, aquelas danças. Tá, para você serve, vai no baile funk, resolve sua vida e volta para casa e esquece que a vida é outra. Acorda, né? Agora, querer realmente que isso seja um movimento para a mídia o tempo todo ficar exaustivamente explorando isso, fazendo, você tem que escutar esse funk, esse artista XY, aí não dá. Você está tocando num ponto interessantíssimo, que é o seguinte, a gente se sente velho quando a gente não conhece mais as pessoas famosas que aparecem na televisão. Eu já falei que eu sou idoso, Ramon. Pois é. Diego, eu não conheço ninguém que está aparecendo. Eu vi uma menina, não vou citar o nome porque ela pode me processar, uma menina que processou uma outra pessoa porque falou do corpo dela. Uhum. Aí fica romantizando essa história de que você pode ter o corpo que quiser, que você pode... É o movimento corpo livre, né? Que fala que é você assumir seu fenótipo e Exato, mas e a questão da saúde? Isso não entra, tá tudo... Não, tem que justamente aí que está a questão da massa crítica, Ramon. Tem que ter referência, tem que ter discernimento e tem que ter escolhas esclarecidas. E aí que as pessoas estão fugindo da autorresponsabilidade e da corresponsabilidade. Porque da mesma forma, por exemplo, o astrólogo lida com vidas. Se ele falar uma coisa ali, a pessoa... Eu conheço gente que foi em sei lá quem aí, a pessoa falou assim, você nunca vai casar, vai ser sempre feliz. A pessoa está até hoje, traumatizada, tem medo de relacionar, o astrólogo, sei lá quem falou isso. Não, gente. Você está decretando, está colocando a praga na pessoa. Está praguejando, determinando, condicionando a pessoa a ter uma mente obtusa ali em cima de uma coisa que para a pessoa seria libertadora a experiência de uma vivência afetiva às vezes. É você matar um sonho, é você realmente matar, sabe, são coisas que é cruel. Cruel. É impressão minha, ou essa parte da astrologia que você tem os dados de planetas e tal, e umas coisas mais matemáticas, com a tecnologia deve ter facilitado isso. Mas tem muita parte que é a interpretação existem muitas vertentes de interpretação. Por que uma mapa astral que foi feito por você é muito diferente do que foi feito por uma outra pessoa, por exemplo? Ramon, por exemplo, se você for observar,
astrologia ou outras vertentes de oráculos, como tarologia, enfim, os mais populares aí, cartomancia em geral. Existem várias linhas hermenêuticas, várias linhas de interpretação de cada oráculo, e é claro que cada interação de um consultor de oráculos com um consulente, com quem consulta, é única. Não tem fornada de padaria, não tem bolo, massa, né, como fala em inglês, cookbook, livro de receitas. Não existe receita pronta. Quando a pessoa começa muito, a Áries é assim, assim, assado, Gêmeos é assim, assado, eu detesto Capricórnio, não é assim que o pessoal fala? Isso aí está justamente reduzindo o signo, reduzindo o simbolismo, reduzindo a interpretação a coisas que realmente são, sei lá, clichês, preconceitos. Cada um de nós tem todos o zodíaco inteiro, nós temos os 12 signos dentro de nós. Nosso mapa astral não falta um signo. Temos todos, então nós temos características de todos os signos. Agora a gente tem que ver o que aquele signo ressoa em você. Como é que você entende, como você lida com aquele signo na sua vida. Ou como você, na interação com alguém que tem aquela qualidade daquele signo, como é que a sua forma de se relacionar, interagir com aquele formato ali. Por exemplo, minha lua em sei lá onde, meu sol não sei aonde, né, ascendente. Então, o que isso quer dizer para você? Em questão prática, como que você realmente, se você fala, você é pisciano, né? Eu sou peixes, leão e virgem. Ascendente leão e lua em virgem. Tá. O peixe, você já tem esse lado criativo, ligado realmente. Você tem um coração muito grande, Ramon. O pessoal às vezes acha que você tem um senso de humor muito irreverente, mas se você é uma pessoa que se pudesse, você estava ajudando muita gente. Você é uma pessoa que tem esse lado pisciano que é de integrar as pessoas, fazer uma totalidade, né? Como se fosse uma energia de um amor que transbordasse, né? O ascendente leão, por exemplo, é uma coisa da sua imagem, da questão do seu alto valor, que é o agir com o coração. O leão rege o coração, é a coragem de ser quem você é. É você se aceitar, se assumir, levantar bandeira, botar o seu território, marcar o território seu. Você é uma autoridade daquilo que você é e se expressa. Em Virgem, a Lua já é a questão que você também tem no seu trabalho, assim, por exemplo, uma ideia de interpretação. A Lua rege as emoções, mas suas emoções são calculadas para determinados tipos de resultados que você deseja. Então, se você quer produzir um filme, você vai se organizar todo metodicamente, igual os bons virginianos fazem, serem bem criteriosos para sair quase um perfeccionismo, uma perfeição. Que é o erro seria o perfeccionismo, né? Mas seria justamente, igual eu também tenho esse lado virginiano. Eu tenho um nó do norte em virgem, né? Que é um ponto virtual que representa o que eu precisaria transformar, seriam essas características virginianas. Isso é um inferno. É um inferno. Eu estou com esse livro há quanto tempo para publicar? Que eu te falei. Porque eu estou exaustivamente pesquisando para só aumentar o número de páginas. Porque eu não aguento ficar falando pela metade. Eu não consigo, assim, ser objetivo nesse sentido. Para mim, se eu não exaurir o assunto, eu enlouqueço. Né? No bom sentido. Sim, né? sim. Então você também tem esse mesmo preciosismo. Isso é coisa virginiana da sombra de virgem. Tentar realmente a perfeição, que isso não é nosso. Nós somos seres perfeitos da nossa imperfeição. Pois é. Meu Deus, minha ajuda. Aí tem aquela frase que o pessoal gosta muito de falar de autoajuda, que feito é melhor que perfeito. Às vezes funciona. Só de você fizer, já pariu, tá ótimo. Eu terminei um filme agora, sabe, Diego? Porque por falta de dinheiro, por muita coisa, ele estava 8 anos parado. Diego, foi como se eu tivesse parido. Eu não sei como que é parir. É o parto mesmo, né? É o parto. Que coisa louca! Eu me senti, pareceu que tirou um peso de cima de mim, assim. E eu gostei do resultado. Aí que piorou o negócio. Mas você está com orgulho da criança. Mas esse que tal? Às vezes são ciclos naturais. Ser humano é ser humano em qualquer lugar. Mesmo você tendo nascido homem, eu também, nós temos concepção, nós temos gestação, nós parimos também. Não é uma coisa de gênero, sexualidade ou sexo. É uma questão mesmo de nossa própria interação com o mundo tem processos criativos, procriativos, cocriativos. Então, quem discorda no tema da nossa questão do psiquismo feminino, assim como nós temos o masculino, até mesmo a alternância dessas escolhas plurais. Hoje, falar em sexualidade é um tabu tão grande, né? Aliás, eles ficam brincando, não sei o que, tudo agora é centro, né? Vitamina de A a Z por causa da sigla. E é uma coisa ridícula, gente. Deixa as pessoas serem quem são, deixa as pessoas viverem o amor. Eu não falo mais nada sobre isso. Não, eu falo nada. Eu vou ser apedrejado. Você leu meus pensamentos, olha o efeito bar, você leu meu pensamento. Eu falo, isso aqui que eu estou conversando com você, eu vou ser apedrejado na Praça 7 em breve, Deus proíba. Deus proíba ser apedrejado na Praça 7. O que eu estou falando aqui, com certeza, são profanações, heresias. Diego, deixa eu te perguntar uma coisa aqui. Você conhece a Edmeia? Amo, sua boneca. Que delícia! Ela quer te fazer uma pergunta. Diego, na verdade eu não quero fazer uma pergunta. Eu quero que você mande uma mensagem para quem está nos assistindo.
Oráculo é viver o presente. E lembrando Matrix, né? Como é que é o nome daquela senhorinha lá que toda hora aparecia? Oracle. Ela era o oráculo. Exatamente. O que é o oráculo? É isso, é a quebra do sistema, é a quebra daquilo que está além da compreensão da programação que a gente tem o tempo todo. Que delícia. O oráculo é isso, é você poder fazer uma quebra daquilo que você está condicionado. Você tem que ser normativo, você tem que ser, né, de uma certa forma, dentro da norma. Isso. Se você não for, é um caos para muita gente. Você ser condicionado a um rótulo que tira você do que sempre muda, é considerado normalidade. E deixa eu te perguntar uma coisa. Neurotípico. É neurotípico, isso é exatamente a palavra que eu queria. Ser neurotípico, gente, é tão natural quanto ser neurodivergente. Agora, quando começar até a própria mídia social, imprensa, fica, como você colocou, romantizando coisas e criando chifre em cabeça de cavalo, pelo em ovo, sei lá como eu queira falar, vai continuar essa guerra e as pessoas realmente se respeitando, tendo haters, tendo um monte de coisa que não faz sentido, Ramon. E isso, se o neurotipo tem uma condição que ele está mais adequado ao sistema, se o outro não está, então ajuda a pessoa a poder ter uma adaptação. Não, o neurodivergente não vai se adaptar ao sistema, ele é o neurodivergente, ele tem uma percepção diferente, mas que ele não tenha desconforto de conviver com o neurotípico. Pronto. Sim. Já é um bom passo, já é um passo, uma paz, uma trégua. Eu sou neurotípico, você é neurodivergente, ok. Você vai me entender como eu sou, você, o neurodivergente, ele, na hora ele sabe que ele é diferente com o outro neurotípico. Agora, o neurotípico reconhecer o neurodivergente e aceitar já é um passo, um buraco mais embaixo, mais em cima, né, Ramon? Nossa, Diego, dava pra gente fazer conversar aqui até amanhã, né? Eu tô, com todo respeito, tendo orgasmos múltiplos aqui, Ramon. Me fala seu Instagram. Meu Instagram é Zimmermann Diego, @ZimmermannDiego. Tem um outro também que é Astrologia Diego Zimmermann. E tem meus contatos lá, quem precisar também de outra forma agradeço. Eu falei com você, minha preocupação principal agora é fazer esse diálogo com as pessoas, né, Ramon? Que não só que eu conversei aqui, pretendo publicar esse livro, já está em fase final de diagramação e revisão, só falta mesmo a questão de veiculá-lo, né, de manifestar alguém que tem interesse em publicar, ou outra pessoa que queira ajudar a me investir, né, numa produção independente, né, um filho aí independente, né, um pai solteiro, um pai solteiro, né, pai solteiro dessa criança. E eu estou com outros livros escrevendo, Ramon, porque eu não paro, você sabe que eu gosto muito de pesquisar, estudar, e eu falo isso, Ramon, o melhor remédio para o preconceito não é só amor, é diálogo. Ficou a mensagem. É de meia, pronto. Para ir de meia. Um beijo, querido. Obrigado, querido, mas muito obrigado. Que delícia. Então, adoro aprender cada vez mais com você. E eu aprendo muito com você. Você sabe que eu já trabalhei para você, sou seu estagiário. Você nem me chamou pelos nossos apelidos íntimos. Você podia contar aqui, deixar minha imagem, ainda mais ainda para ser apedrejada na Praça 7. Você foi muito compassivo. Obrigado pela compaixão. Obrigado. Eu quero saber os apelidos. Eu vou contar para você. Então vou contar. Então, quer contar? Pode. Então conta então. Eu